Hello guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para falar sobre cidadania francesa, porque finalmente dei entrada na minha cidadania. E aí tô aqui para compartilhar um pouco com vocês como foi esse processo e dar um pouco mais de informação sobre isso. Primeiro de tudo, eu queria falar que para saber se você tem direito ou não, o ideal é você ver nas regras em vigor daquele ano que você estiver querendo aplicar a sua cidadania. Por exemplo, nesse papel aqui que eu recebi deles quando eu depositei o meu dossiê, basicamente, eles escrevem aqui que existem algumas principais condições que você deve ter na hora que você for fazer o pedido da sua naturalização. Da sua cidadania por naturalização, no caso, que é quando você não tem nenhum parentesco sanguíneo com ninguém, nenhum ancestral que era francês, nada disso, mas você tá no país e tá pedindo que seja naturalizado como cidadão ou cidadã dessa sociedade francesa. Então aqui tá falando assim, você tem que ter morado regularmente, recolhido imposto, trabalhado normal durante 5 anos, ou durante 2 anos, se você tiver feito estudos na França e tiver um diploma francês. Seja faculdade de graduação, mestrado, tem que ser 2 anos com o diploma, tá? Tá escrito aqui nesse papel que eles me deram. E aí, além disso, eles falam, né, que você tem que ter vontade, que tem que conhecer a história e a comunidade francesa, blá, 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 que tem que trabalhar, recolher imposto, não pode estar sendo caçado pelo governo, blá, 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 tudo isso. Então, essas são as condições principais, né? Depois tem algumas outras condições, por exemplo, se você se casar com algum francês, se você, por exemplo, igual ao meu caso, eu pedi, não foi por 5 anos de residência, porque eu moro aqui há 4 anos, mas eu pedi por conta de um decreto que saiu, que o presidente assinou, que as pessoas que trabalharam durante o Covid tinham o direito de pedir se já tivessem há 3 anos, pelo menos na França, e aí eu estou há 4 anos. Então, eu pedi por conta desse decreto, mas ele finalizou já acabou, tipo assim, ele abriu, aí todo mundo que estava trabalhando durante a pandemia fez o pedido, e aí já fechou, eles já fecharam o decreto. Então, se você trabalhou durante a pandemia, e aí tem algumas profissões só, não são todas, acho que era só a área da saúde, a área da educação, limpeza, coisa assim, aí você podia solicitar, e por isso que eu solicitei, beleza? Bom, dito isto, existe um pré-procedimento quando você vai solicitar a sua naturalização. Eu fiz todo o processo sozinha, eu achei bem simples, bem fácil, tem tudo nos sites do governo, nos sites das prefeituras de cada região. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar lá no site da região que eu tô para saber qual era o procedimento, o primeiro procedimento de todos, para poder fazer o meu dossiê e poder saber também a lista de documentos que eu precisava. E daí mandei e-mail para a prefeitura da região. Então, primeira coisa que você faz é ir na sua região e pegar essa lista de documentos que você precisa, saber qual é feito esse processo, como é feito esse processo, porque aqui, por exemplo, na região de Haute-Savoie, né, na região dos Alpes, eles estão fazendo por um site que chama Démarche Simplifiée, que é basicamente administração simplificada. E dentro desse site você pode depositar o seu dossiê online. Então, olha isso, a França, anos-luz, avançando rapidamente. Você pode depositar o seu dossiê lá online, eles vão analisar e dizer se você tem o direito, se você pode, se eles autorizam você a dar entrada no processo. Mas eu sei que tem algumas regiões que você não pode usar esse site, que você tem que ir em um escritório de imigração, eu não sei direito, você tem que pesquisar na região que você está, tá bom? Porque não é igual em todas as regiões, cada região funciona de um jeito, cada região você tem que ir em um lugar diferente. E aí eu sei que tem essa primeira etapa que você tem que mostrar os seus documentos para eles dizerem se você tem o direito de pedir ou não. E aí depois que eles me deram esse direito, essa resposta positiva de que eu podia pedir, eu tive que imprimir todos os documentos, comprar o timbre, né, que custa 200 e poucos euros, tive que fazer o teste TCF de francês também, para mostrar que eu tinha um bom nível de francês. Tudo isso eu fiz, imprimi todos esses documentos, tive que traduzir alguns documentos que estavam na lista lá, como, por exemplo, certificado de casamento dos meus pais. Então, tudo isso eu tive que traduzir, seguindo a lista que eles me deram com todos os documentos que eles precisavam. Mais documentos meus aqui na França mesmo, residência, comprovante de residência, né? Enfim, tudo que eles pediram, tudo. E imprimi tudo, assinei tudo, mandei para eles pelo correio para a prefeitura. E aí a prefeitura analisou,
E aí eles me deram uma convocação para entrevista de integração, que é basicamente a entrevista onde eles vão testar esses seus conhecimentos da França, eles vão testar se você sabe falar francês, tudo isso, né? Eles vão testar nessa entrevista, vai ser um bate-papo mesmo assim, para eles saberem se você tá apta a realmente solicitar a sua cidadania. E aí, depois disso, vão verificar se não tá faltando nenhum documento, etc. E aí eles fazem o envio oficial, que aí a prefeitura manda para um outro órgão da França que analisa, que esse órgão, depois de analisar, ele manda para outro órgão que analisa. Então, o processo todo ele é bem demorado. Depois que eu fiz o pedido, o envio dos meus documentos pelo correio para a prefeitura, eles demoraram uns 6 meses para me chamar, mas eu já vi que pode demorar muito mais, pode demorar um ano e meio para eles chamarem para essa entrevista. Então, realmente, geralmente, dependendo da região, demora muito. E aí, depois que você faz a entrevista, a mulher me disse que se fosse negativo, eu receberia a carta de negativado, né, de que não foi aceito em 6 meses. E se fosse positivo, poderia demorar até 18 meses. Ou seja, não tem como saber antes, você só vai saber quando você receber essa carta dizendo se foi aceito ou não. E se você receber rápido, significa que foi negativo. Se você receber em muito tempo, significa que foi positivo, porque aí é aquele trâmite de ficar enviando para um órgão, para o outro, para todo mundo validar. E aí eles poderem dizer que você foi aceita para pegar sua cidadania e etc. Então o processo pode demorar muito. E você tem que esperar, e também tem que estar no país, né? Então você tem que ter um documento válido para estar no país. No caso, eu tenho o meu visto de trabalho, então eu vou ficar aqui com o meu visto de trabalho. Se não chegar a tempo até o vencimento do meu visto de trabalho, eu tenho que renovar o meu visto de trabalho e ficar aqui esperando até eles me darem uma resposta, se sim, se não. Se eles me derem uma resposta negativa, eu ainda posso ficar no país com o visto que eu tenho, mas só vou poder pedir depois de um tempo, que aí eu não sei exatamente quanto tempo que parece que aí eu tenho que ver o que foi negado, por que foi negado, se foi, sei lá, tempo de permanência no país, se foi o diploma, o que eu tenho que fazer para poder solicitar no futuro novamente. Então, basicamente é isso. O processo em si foi gratuito para pedir essa cidadania, eu só precisei realmente gastar com fazer esses documentos. Então, fazer tradução de todos os documentos, enfim, documentos dos meus pais, tive que preencher bastante coisa de formulário falando da minha vida, tive que fazer a prova do TCF de naturalização, então não é o TCF normal, é o TCF específico para naturalização, então eu paguei mais de 200 euros, não me lembro exatamente quanto foi. Os timbres também, então os timbres eu tive que pagar, deu mais de 200 euros também, então acabou ficando aí uns 500, 600 euros, tudo isso, todos esses documentos que eu tive que ir fazendo e traduzindo e etc. E foi isso. E aí eu fui até a entrevista, que eu vou contar no próximo vídeo, só o vídeo sobre a entrevista em si. E vou falar também como eu estudei, né? Eu tive pouco tempo para estudar, porque eles me mandaram a convocação e já era para depois de um mês. Então eu tive esse um mês para me preparar e aprender tudo o que eu tinha que saber de, enfim, história da França do passado, né, que eles perguntam sobre tudo, Revolução Francesa, enfim, e política na França e cultura na França, e também perguntam sobre o percurso, o que eu fiz na França até agora, etc. Então eu vi muitos vídeos na internet para poder saber todas essas informações, eu tenho uma lista de 100 perguntas que são geralmente feitas nessa entrevista, eu vou disponibilizar no vídeo de entrevista que eu fizer. E aí eu tive esse um mês para me preparar, então eu quero trazer essas informações aqui, que é para vocês começarem a se preparar com antecedência, para poder aprender com antecedência as coisas que são necessárias na hora que você estiver lá na entrevista e tiver que mostrar que você tem conhecimento sobre a história da França, sobre a política, sobre a culinária, a cultura, tudo. E você também que pretende aí no futuro pedir a sua nacionalidade, é importante que você faça algumas coisas. Por exemplo, uma das perguntas foi, você viaja sempre quando você tem férias, você viaja para o Brasil de volta ou você viaja para conhecer o seu novo país, que é a França? Quantas cidades na França você conhece? E aí fala um pouco dessas cidades, qual você mais gostou, qual monumento histórico você visitou. Então, tudo isso, se você falar, eu não visitei nenhuma cidade, toda vez que eu tenho férias eu vou pro Brasil, já era. Porque eles vão falar, você ainda tem muita ligação familiar com o Brasil, você não tem que estar pedindo a cidadania aqui. Então, graças a Deus, eu visitei, né, muitas cidades francesas.
Então eu pude falar, visitei essa, a cultura dessa é tal, e etc. Então foi bem bacana. Eles geralmente pedem também pra você cantar o hino. Então tudo isso você tem que saber, né? Você tem que ter tempo de aprender essas coisas e poder visitar a cidade francesa, poder experimentar os pratos típicos, porque eles também perguntam sobre isso, poder observar um pouco a França em si, porque eles vão perguntar o que mais você aprecia na França, e aí você tem que ter uma resposta ali. Então tudo isso tem que ser, assim, pensado, tem que ser estudado, porque, né, é uma coisa muito forte você pedir outra cidadania, você vai se tornar cidadã desse país, vai fazer parte desses costumes, dessa história, você vai poder votar nesse país, por isso que você precisa saber sobre política, sobre o que os candidatos fizeram no passado, o que eles estão fazendo esse ano, enfim, tudo, as atualidades da França, a França como potência mundial, o que você sabe sobre tudo isso, o que você acha também. Então não é uma pergunta bate e volta, tipo, quem é o presidente, Macron? Quem é não sei que lá, não sei quem. Não é assim, eles querem saber a sua opinião, se você concorda, se você discorda, o que você acha. Então você tem que ter um bom nível de francês para você poder entender a pergunta e poder falar um pouco sobre o que você acha, poder se exprimir naquele idioma e poder também ter uma opinião política. Eu acho que esse aqui fez tal coisa, esse aqui não fez. Eu acho que a França e as manifestações e enfim, então você tem que ter, né, esse sentimento de saber exprimir, entender quem são os partidos, o que faz cada partido. É muito importante também, que foi uma das perguntas que eles me fizeram, se eu fazia parte de alguma associação, que basicamente são o quê? ONGs, que ajudam pessoas pobres, né, distribuindo alimentos, distribuindo roupas, enfim. E eu não faço parte de nenhuma associação, eu não tive esse tempo pra saber que eu precisava fazer parte de uma associação. Então, assim, nunca fiz parte dessa associação desde que eu moro aqui. E eu não ia ter tempo de fazer isso em um mês, fazer parte de uma associação. E eles perguntam desde quando você faz parte dessa associação. Então, eles iam saber que eu entrei só depois que eu recebi a minha convocação. Então, se você puder já fazer isso, fazer parte de alguma associação e ter provas de que você faz parte dessa associação, se você puder fazer isso, assim, sei lá, durante um ano antes de você pedir a sua nacionalidade, isso vai te dar muita força, porque é um símbolo da fraternidade que tem lá na devisa, né? Égalité, liberté, égalité, fraternité. Essa fraternité é esse símbolo, né? A fraternidade com os cidadãos do mesmo país que você mora. Então é muito importante você fazer isso. Então, assim, se você assistir essa série de vídeos sobre a naturalização, você vai saber que é bom você estudar sobre a política, sobre a atualidade principalmente. Então, ver TV em francês, o que eles estão falando do momento, o que eles acham de candidato X e Y para a presidência, entender como funciona a política em si, aprender história, e fazer parte de uma associação. Então, tudo isso você pode ir fazendo até o momento em que você realmente for decidir que vai pedir a sua naturalização. Rolou um debate lá no Instagram se ao pedir a cidadania francesa a gente perde a cidadania brasileira, porque existe uma lei no Brasil que diz que se você se naturaliza voluntariamente em outro país, que é o meu caso, né, eu não tenho laço sanguíneo com ninguém, não é por família, não é por parentesco, e eu também não fui obrigada pelo país a pegar a cidadania. Então, como foi voluntário eu ir lá e pedir a minha naturalização, na lei brasileira você perde a sua nacionalidade brasileira. Porém, rolou muito debate, né? O pessoal falando, e aí, perde ou não perde? Como que é feito esse processo? E não é feito um processo, não é um processo automático. Geralmente, o governo ele vai atrás se você comete algum crime, se você faz alguma coisa, né, grave, que você tem que ser caçado por um dos países e tal, e aí sim eles vão solicitar que você perca a nacionalidade. Nesse caso, depende se é a brasileira ou a francesa, mas enfim, eu acho que, de um modo geral, não tem problema nenhum ter duas nacionalidades, não rola nenhum BO, nenhuma interferência com isso. Você pode ter a sua dupla nacionalidade. E o que isso muda, que também é uma das perguntas da entrevista, o que muda você ser uma cidadã francesa, muda bastante, por exemplo, para circular na Europa, né? Então, ao ter uma nacionalidade europeia, você pode morar e circular em qualquer país da Europa. Muita gente me perguntou por que eu pedi a naturalização francesa, né? Se eu já tenho um visto aqui e tal, se o visto vence ou não. O visto de trabalho que eu tenho, ele vence, obviamente. Eu posso renovar depois que ele vencer,
se eu estiver trabalhando. Então, se eu estiver trabalhando regularmente, eu vou lá, levo meu contrato, mostro tudo certinho e eu posso renovar. Então, eu posso continuar no país. E eu resolvi pedir a nacionalidade francesa porque eu acho que isso facilita a minha vida, principalmente porque uma vez que você tem a nacionalidade francesa, você automaticamente é também um cidadão europeu. Significa que você pode circular, morar, trabalhar livremente em qualquer país da União Europeia. E isso é bastante forte, assim, né? É muito vantajoso enfim, pra gente, que enquanto brasileiro a gente tem que batalhar mesmo para poder ficar legalmente em algum país. Então, eu acho que para quem realmente pretende morar em algum país da Europa, eu acho que vale a pena solicitar essa cidadania. E foi por isso que eu solicitei. Então, só queria vir compartilhar essas informações assim mais importantes com vocês para quem está se preparando para tirar a naturalização. E aí, em seguida, a gente vai fazer alguns vídeos falando em si sobre a entrevista e falando sobre o que eu aprendi, né? Um resumo, basicamente, da história francesa e da política francesa, de coisas que eu achei muito importante saber, porque todos os vídeos que eu vi na internet antes da entrevista, eles falaram sobre isso, e na minha entrevista também falaram sobre isso. Então eu acredito que realmente seja importante e que deva cair em todas as entrevistas, apesar de cada uma ser diferente de outras, né? Como eu falei, são 100 questões, eles não têm tempo de perguntar a 100, mas na minha entrevista eles perguntaram pelo menos umas 40, então foi bem importante saber bastante sobre a história, e sobre a política, e sobre a cultura, e etc. Tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo falando sobre a entrevista. Não esquece, por favor, de deixar seu like, compartilhar, se inscrever, porque isso me ajuda muito aqui com a distribuição do conteúdo, beleza? Tchau, até mais!